Temos Américo Martins para trazer a expectativa para o que acontecerá em instantes. Nas próximas horas, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai discursar na Assembleia Geral da ONU. Américo, vamos aqui trazendo um pouco dessa expectativa, porque as ações israelenses no Líbano e em Gaza já foram muito lembradas em discursos que aconteceram na Assembleia Geral da ONU, que estamos acompanhando nos últimos dias. Qual deve ser o tom de Benjamin Netanyahu? Ele vai muito mais para uma defesa ou para um ataque nesse discurso? Carol, ele vai fazer as duas coisas, mas certamente dará uma ênfase muito maior ao ataque, justificando ali, do ponto de vista israelense, a necessidade dessas duas guerras, tanto na faixa de Gaza contra o Hamas, como agora também no Líbano contra o Hezbollah. Ele vai provavelmente não responder diretamente às críticas muito pesadas que recebeu, não só ele, o governo dele, o próprio Estado de Israel, de vários representantes de muitos países na Assembleia Geral da ONU. Mas ele vai, mais uma vez, lembrar do risco que representam esses grupos, em especial o risco que o Irã representa para a estabilidade do Oriente Médio. Ele certamente vai apresentar ali informações e a versão do governo israelense das conexões que de fato existem entre o governo do Irã e grupos como o Hezbollah, o Hamas, os Houthis e várias milícias no Iraque e na Síria, que a gente precisa sempre lembrar, são grupos considerados terroristas, não só pelos Estados Unidos, como por vários países europeus. Várias outras nações não consideram esses grupos como grupos terroristas, apenas como grupos talvez radicais, militantes das suas causas, mas muitos países consideram, assim como Israel, são grupos terroristas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem uma tradição de comparecer às Assembleias Gerais da ONU e outros discursos lá na ONU, apesar de Israel ter uma relação muito complicada com a entidade. Existem várias resoluções, tanto da Assembleia Geral como do Conselho de Segurança, determinando ações de Israel nos territórios palestinos que o governo israelense prefere ignorar, como, por exemplo, tentar restringir e acabar com vários dos assentamentos judaicos que existem nos territórios palestinos na Cisjordânia. Esse é um assunto que divide muito e que tem uma resistência muito grande, especialmente da direita israelense. Mas ele vai fazer essa defesa do ponto de vista de Israel, vai mostrar o risco que esses grupos representam para a estabilidade da região, em especial o Irã. Muito provavelmente ele vai dizer também, Carol, que o Irã não pode conseguir uma bomba atômica, porque isso desequilibraria completamente a questão lá na região. Ele não deve falar, ou se falar, vai falar lateralmente sobre um outro assunto que está muito importante nesse ponto, que é a possibilidade de um cessar-fogo com o Hezbollah. Existe essa proposta da França e dos Estados Unidos de um cessar-fogo de 21 dias que abriria um espaço para a tentativa de uma solução diplomática. Mas o governo israelense já deu todas as mostras que não quer esse cessar-fogo neste momento e o Hezbollah sequer respondeu à proposta. Então, essa ideia do cessar-fogo vai ser tratada em outro ambiente, em outras discussões lá nos Estados Unidos. E ontem, Carol, só para concluir, os militares israelenses confirmaram que os Estados Unidos concordaram em liberar mais 8 bilhões e 700 milhões de dólares em ajuda militar para Israel, para os esforços de defesa de Israel. Com essa ajuda, os Estados Unidos perdem um instrumento de pressão para esse cessar-fogo. Então, todas as indicações que nós temos é de que, de fato, não devemos ter um cessar-fogo, pelo menos nos próximos dias, porque não existe interesse dos dois lados que estão envolvidos nesse conflito. Nem as forças de defesa de Israel e nem o Hezbollah, que, como o Michel acabou de nos contar, continua atacando o norte de Israel, inclusive a belíssima cidade de Haifa, que fica no norte do país, é a terceira maior cidade de Israel. É isso, o ataque que aconteceu na manhã de hoje. Américo, obrigada. Daqui a pouquinho, então, teremos o discurso de Benjamin Netanyahu, mas Américo já trazendo os principais pontos pelos quais o primeiro-ministro de Israel deve passar. É escalada da tensão no Oriente Médio. Trazemos mais informações sobre o que está acontecendo, tanto em território israelense quanto no Líbano.